Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Muito bem, no programa da semana passada, no final do programa, a gente convidou novamente a doutora Morgana para que voltasse a falar um pouco mais sobre autismo. Aliás, é um transtorno que no mundo, pelo menos 1% da população tem o autismo. E é um assunto muito interessante e faltou tempo para a gente discorrer tanta coisa importante para você que nos assiste. Então a doutora Morgana volta novamente e a gente continua então com esse tema que é o transtorno do espectro do autismo. Doutora Morgana, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, que bom poder falar um pouquinho mais. Doutora, é possível tirar um indivíduo da faixa do espectro autismo? Acho essa uma pergunta bem importante, porque é algo que aparece muito no consultório e quando vem um diagnóstico é algo que angustia muitas famílias. Na verdade, todo o trabalho, todo o tratamento é voltado para que o indivíduo saia dos níveis mais graves e fique no nível 1, que sejam características mais leves. Mas a gente, de fato, não existe assim, deixar de ser autista. Hoje a gente fala muito sobre espectro ampliado também, que é indivíduos que têm características do espectro, mas de fato não fecham totalmente os critérios, e que tem, assim, às vezes na família, alguém que tenha o diagnóstico. Então a gente percebe assim que fica muito, tem traços, mas não fecham exatamente todas as características. E isso é super importante porque entramos de novo naquela ideia do espectro e da representação que tem do autismo, que é só autismo quando é grave, quando ele tem um comprometimento muito grande. Os indivíduos que têm um quadro já leve, eles normalmente não são identificados. Tipo, não, como assim? Tu não pode ser autista, tu conversa, tu olha no olho, tem funcionalidade, e essa é uma ideia distorcida. Quando a gente trabalha junto, a equipe, tem um diagnóstico cedo, busca realmente avaliar o desenvolvimento, crescer assim, as aquisições, as habilidades, melhorar a comunicação, aquilo que a gente conversou sobre os interesses restritos, o indivíduo vai tendo todo o seu potencial, funcionalidade, ele reconhece as dificuldades, então ele normalmente não é visto. E por vezes isso pode ser até uma grande dificuldade no tratamento, porque é muito difícil ele ser visto. Às vezes na escola até não, mas não é, a gente não vê a dificuldade, mas existem alguns sofrimentos por trás que ele precisa de um apoio, precisa de um entendimento, Então todo o trabalho é para que ele fique de fato, para as pessoas terem assim uma ideia de que não, esse diagnóstico não pode ser correto. Mas existe sim características que têm que ser trabalhadas, e não se deixa de ser autista, mas trabalhando muito, se desenvolve todas as habilidades e esse indivíduo tem toda a sua funcionalidade preservada.
É claro que isso envolve comorbidades, então, de novo, a ideia do espectro, cada indivíduo tem uma característica, cada indivíduo tem uma apresentação, tem pontos de maior dificuldade, maior facilidade, então o trabalho todo é para minimizar isso, né, e poder ter um reconhecimento correto. Mas não existe essa ideia de sair do espectro, é que ele fica realmente cada vez mais difícil de perceber essas dificuldades e ele se desenvolve plenamente, né, toda a sua funcionalidade na vida acadêmica, social, profissional. Agora, doutora Morgana, me diga uma coisa, aquele indivíduo que tem o autismo, né, com essas características, que se comunica bem, que consegue olhar, como a doutora mencionou, como é que a família, antes mesmo de procurar um profissional, consegue detectar isso? Bom, uma coisa super importante, voltando na ideia, assim, é algo do neurodesenvolvimento. Então, todo o trabalho, toda a avaliação é baseada realmente no que a gente espera para o desenvolvimento naquela faixa etária. O diagnóstico precoce é algo fundamental e a gente consegue perceber características desde o primeiro ano de vida, né? Então, é óbvio que são características às vezes mais sutis, mas se tu estiveres atento, tu já vai reconhecer. Eu espero que uma criança, por exemplo, atenda o nome lá em torno de 6 meses, se tu chama pelo nome, ele se vire. Então, algumas famílias já procuram atendimento porque elas já têm outros filhos ou têm, por alguma razão, informação sobre desenvolvimento, são da área e percebem essas sutilezas. E daí a gente já começa a trabalhar. Eu não preciso fechar o diagnóstico. Muitas vezes, e agora, por exemplo, no momento que a gente vive da pandemia, onde as crianças tiveram uma restrição muito grande, foram privadas da socialização, que é a base para a aprendizagem, né? A interação social que constrói toda a base para a comunicação, para a imitação, para habilidades de jogo. As crianças estão com atrasos. Muitas vezes a gente não consegue pontuar. Essa criança tem o diagnóstico de TEA. Mas isso não quer dizer que eu não vou intervir, eu não vou esperar isso se piorar, agravar, e daí depois lá com 3, 4 anos, realmente é do espectro. Eu já busco intervenção, eu já olho, e tem várias formas da gente entender esse momento, assim, a idade da criança, a faixa etária dela, o que nós esperamos de habilidades, de jogo, de contato visual, de independência pessoal, e daí eu consigo ver onde existem de fato atrasos. Então eu busco a intervenção focada nisso. Então, nos pequenininhos é preciso estar atento. Muitas vezes esse diagnóstico vem num adulto, que é uma criança que teve alguns atrasos, às vezes teve até um sofrimento assim no grupo, em todo o desenvolvimento, acabava tendo uma característica de ser mais isolado, de não conseguir às vezes algumas atividades, buscou recursos e daqui a pouco na vida adulta ele se dá conta, poxa, mas eu acho que faz muito sentido isso ser algo do espectro. E daí revisando a história a gente percebe e começa a trabalhar essas habilidades sociais, né? Acaba tendo, são pessoas que muitas vezes vêm com uma dificuldade na comunicação pragmática, que tem um entendimento muito literal de tudo, não entende alguns contextos sociais. E daí isso evidentemente pode trazer algum sofrimento e prejuízo. Então a grande questão é reconhecer o desenvolvimento, procurar ajuda de um profissional que tenha esse olhar e consiga pontuar isso. Independente, às vezes, de fechar diagnóstico, porque cedo, às vezes, a gente não consegue pontuar isso. Mas é importante fazer uma avaliação e buscar formas de estimular essa criança. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Morgana Sons Habitante. No programa de hoje nós estamos falando do transtorno do espectro do autismo. Perdeu parte dessa entrevista? Aliás, essa é a segunda parte da nossa entrevista. A doutora Morgana voltou novamente aqui para esclarecer e tirar mais dúvidas de você que nos assiste. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 Digital.
Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra, a doutora Morgana Sons Habitante. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre o transtorno do espectro do autismo. Doutora Morgana, autismo, ele pode piorar? Pode piorar. Nessa linha de raciocínio que a gente está olhando para o desenvolvimento do indivíduo. O desenvolvimento acontece porque nós adquirimos habilidades que nos preparam para outras habilidades, né? E assim sucessivamente. Então a gente vai tendo uma construção e vai ficando mais complexo, né? Primeiro, habilidades mais básicas. Pensar um exemplo, por exemplo, na motricidade. O bebê, primeiro, ele tem que ter um tônus, tem que ele firma a cabeça, depois ele rola, depois ele senta com apoio, engatinha para poder se preparar para caminhar. Então, olhando para o espectro, para características do espectro do indivíduo, onde existem atrasos, se a gente não fizer uma intervenção direcionada e trabalhar, vai só acumulando atrasos, né? Então, de fato, sim, eles podem piorar se não existir um tratamento voltado para isso, individualizado, para perceber as principais dificuldades. De novo, aqui é importante também salientar que existem subjetividades, né? Então, cada indivíduo vai ter um nível, isso vai depender de vários fatores, das próprias questões genéticas, ambientais, do funcionamento familiar, né? Então, às vezes, dependendo dos estímulos que o ambiente proporciona, que a escola, isso pode de fato ir auxiliando e algumas características vão amenizando, mesmo não tendo uma intervenção formal. Então, a grande questão quando a gente pensa até, por exemplo, na criança, pensamos no autismo, ela precisa da escola, ela precisa de uma intervenção, precisa conviver com outras crianças. Sem dúvida isso é importante, mas são estímulos que não são exatamente direcionados. A criança vai captar, vai ter um crescimento, vai adquirir habilidades, mas é algo que não é totalmente direcionado. E é muito importante no tratamento a gente ter essa visão, essa métrica. Tem protocolos estruturados, avaliações que a gente pontua os pontos de maior dificuldade para trabalhar eles a partir de onde existe a maior dificuldade e daí ir desenvolvendo.
Então, se não existir esse trabalho, realmente ele vai só piorando. E isso é um trabalho bem suado, assim, né, Aguinaldo? A gente precisa, as famílias têm um envolvimento ativo, então precisa realmente, toda hora a gente constrói um plano individualizado para esse paciente, a gente reavalia. Então, tem uma meta de aquisição de habilidades, o que trabalhar. Normalmente a gente pensa em torno de a cada 3 meses, por exemplo, reavaliar tudo, quais foram as aquisições, o que a gente precisa trabalhar agora, tá reavaliando. Às vezes a gente olha num ponto, precisa focar em tais habilidades. Por exemplo, a gente precisa trabalhar muito com a fisioterapia, com uma terapeuta ocupacional. Passou um tempo, ele adquiriu essas habilidades, não, agora a gente precisa intensificar isso. Então, são equipes que a todo momento tem que estar conversando, repensando, priorizando e entendendo o desenvolvimento junto com a família para construir realmente esse desenvolvimento, o entendimento, capacitar todo o entorno, né? Quando a criança está na escola, a professora precisa entender o que essa criança precisa, qual a forma de lidar com ela. Então, sempre é muito suado, né? Mas é muito importante, porque senão vai acumulando atrasos e daí realmente acaba entrando muito para comportamentos desorganizados. Às vezes a forma de se comunicar que a criança usa é o choro ou a agressividade, e não porque ela é uma criança agressiva, mas porque ela não tem outra forma de lidar. Quando uma criança agride e empurra a outra, de alguma forma ela é percebida, né? Ela não consegue chegar para convidar a criança para brincar, ela não consegue dizer, oi, você quer brincar comigo? Ela não tem essa habilidade, mas ela percebeu que se ela empurra uma criança, prestam atenção nela. Então não é porque ela é uma criança agressiva, mas é porque é o instrumento que ela tem, a única forma que ela consegue ter para se comunicar. Então é uma construção assim realmente bem complexa. São tratamentos que têm um formato diferente, né? Mas é muito importante, é assim que a gente trabalha dentro do desenvolvimento. Agora, doutora, o apoio familiar é de extrema importância, como a doutora mesmo falou. No momento em que esse autista vem até o teu consultório, a família também ela é orientada para lidar com esse paciente? Não tem, a família participar ativamente. Como família, né? Eles não são terapeutas, mas eles precisam entender e ser instrumentalizados para como lidar. Porque a gente, de novo, falando em desenvolvimento, não é algo que acontece aqui no consultório. Não adianta uma criança se comunicar numa sessão comigo, mas na escola ela não conseguir se comunicar, com a família não conseguir. Então, todos têm que ser orientados e capacitados. A família participa ativamente, ela participa nas intervenções, ela observa, ela participa nas supervisões, ela entende o que está sendo construído, ela traz a percepção dela. Então, a família sempre participa ativamente. É um modelo diferente, porque a construção, normalmente, às vezes, pensando em alguns outros transtornos, a criança vem num atendimento, é atendida pelo profissional, vai para casa. Aqui não, tem um papel ativo da família, ela tem que estar junto, ela tem que saber o que está acontecendo, dar um feedback, saber como lidar, como manejar situações, como estimular. Então, senão realmente não acontece o tratamento, a família participa ativamente. E as famílias são muito engajadas, elas se tornam assim especialistas também, né? Então é um trabalho muito gratificante, tem uma particularidade assim realmente desse funcionamento familiar. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Morgana Sons Habitante. No programa de hoje estamos dando sequência ao programa da semana passada. Estamos falando do transtorno do espectro do autismo. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC.
Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Pensando nos momentos mais marcantes da vida, na concretização dos sonhos e início de novos futuros, apresentamos a nova unidade obstétrica do Hospital São José. Vida, um local para acolher famílias neste momento marcante e único. Um espaço acolhedor pensado para novas vidas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra, a doutora Morgana Sons Habitante. No programa de hoje estamos dando sequência ao programa da semana passada, essa é a segunda parte, e estamos falando do transtorno do espectro do autismo. Doutora Morgana, qual a importância do atraso da linguagem não verbal no diagnóstico do autista? Uma ótima pergunta. Quando a gente pensa em comunicação, em linguagem, normalmente nos remete à fala, né? A criança fala ou não fala. E existe a comunicação abrange muito mais do que a própria fala. E a comunicação não verbal é muito importante, né? De forma geral, para a aquisição da linguagem verbal, nós precisamos anteriormente ter a linguagem não verbal bem estabelecida, o que é aquela comunicação que a gente usa por gestos, por apontar o sim, não, com a cabeça, né? A gente usa isso rotineiramente e ela é muito importante, ela funciona muito bem. E ter isso adquirido, né, no desenvolvimento faz toda a diferença. Então, é uma forma de se comunicar. Então, quando um paciente é não verbal, quando ele não fala, a gente revisa muito isso e trabalha a comunicação não verbal, porque ela é muito eficaz, né? Algumas crianças até, por vezes, não desenvolvem, não são verbais, mas eles se comunicam muito bem, né, por gestos. Existem, por exemplo, comunicações alternativas, que se chama, que é quando tem assim algumas, se usam figuras, gravuras para poder orientar a criança qual vai ser a rotina, ela utiliza para dizer o que ela quer dizer, né? Então a gente sempre tem que olhar, não é? Quando a gente avalia uma criança e pensa na comunicação, não é só a fala. E por vezes algumas crianças elas falam, mas elas não expressam o que elas querem dizer, né? Então tem várias alterações da fala, assim, fala, mas são coisas um pouco sem sentido, usam uma comunicação própria, ou uma fala assim que é um pouco estereotipada, que tem, imita algum personagem, ou uma voz que não modula, né? Porque a gente tem essa modulação para as emoções, para estar mais feliz, fala mais alto, mais baixo. Então, isso faz parte, né? As pessoas se entendem dessa forma. Então, isso é super importante, a gente sempre olhar e trabalhar, entender para a funcionalidade, né? Por vezes a criança não é verbal, mas ela se comunica muito bem,
né? Ela consegue estruturar isso, ela consegue se fazer entender, ela entende o que o outro diz e expressa através de formas gestuais ou por comunicações alternativas, né? Então é muito importante olhar para isso. E por vezes isso é uma coisa que passa batido, a gente olha só numa coisa, fala ou não fala, e a comunicação é muito mais ampla, né? Bem, doutor, e me diga uma coisa, como é que se constrói o tratamento dentro do transtorno do espectro do autismo? O tratamento, ele tem uma construção, ele é bem individualizado, né? A primeira coisa, quando alguém vem para avaliação, a gente precisa entender como essa criança está naquele momento no desenvolvimento dela, independente da faixa etária, tem que ter essa avaliação. Então, é uma avaliação que ela é bem artesanal, assim, né? A gente precisa realmente coletar dados da família, entender a rotina, sentar com a criança, brincar com ela, entender como é que ela brinca, como é que ela se comunica, perceber como ela se manifesta, como ela se comporta, né? Com o adulto também, claro que com o adulto daí é uma conversa direta, entender o funcionamento dele no trabalho, nas atividades sociais, mas a construção tem esse primeiro ponto, assim como ela está nesse momento. Existem abordagens terapêuticas que são assim universalmente reconhecidas por, enfim, vários trabalhos e que têm um consenso das abordagens mais efetivas para o tratamento. De modo geral, os tratamentos são baseados na ciência ABA, que é uma ciência que avalia o comportamento, o funcionamento do comportamento e nos orienta como lidar com esses atrasos, por que aquele comportamento acontece daquela forma, o que antecede o comportamento, né? O que aconteceu que levou àquele comportamento, por que às vezes os pais trazem, ele chora, a gente nem sabe por quê. Então a gente tem que entender o que aconteceu imediatamente antes, para ver o que essa criança está comunicando, se ela está querendo pedir alguma coisa e ela não consegue falar, se alguma coisa ela está evitando, ou se existe, por exemplo, alguma questão sensorial que é bem presente, né, dentro do espectro. Então se avalia isso. A partir da faixa etária também existe tratamentos que são mais voltados para a faixa etária. Existem as abordagens comportamentais naturalistas, que se voltam mais para crianças menorzinhas, antes dos 4 anos de idade. Abordagens mais estruturadas, que é a abordagem ABA para crianças maiores. E daí tem várias, dependendo dos pontos de dificuldade, a gente também tem algumas modalidades que são mais efetivas. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a médica psiquiatra doutora Morgana Sonza Habitante e falamos no programa de hoje sobre o transtorno do espectro do autismo. Fechamos então a segunda parte do programa. Doutora Morgana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Muito obrigado, fico honrada de poder participar do programa, trazer informações e fico à disposição também para mais dúvidas, enfim, esclarecer mais. Eu acho que é super importante ter essa conversa, tanto para as famílias, para os profissionais, para a gente entender um pouquinho mais sobre o transtorno. Parabéns, sucesso, doutora. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem entrevista inédita e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã,
a sua saúde na medida certa. Unicred, unidos somos Premium. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.